Meu bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com todos. Hoje nós estamos terminando a nossa lição. Estudamos esta semana a lição de número 6, o mistério do Evangelho. Foi uma lição importantíssima para nós. Confesso a vocês que para mim foi assim um aprendizado mais profundo. A gente, cada vez que vai estudando mais, a gente vai aprendendo. E claro que esta é a vontade de Deus. O mistério do Evangelho foi aquilo que Paulo, levando a igreja de Éfeso, nós vimos ali que a igreja ela se reunia em casas, famílias, pequenos grupos, e Paulo apresentou uma mensagem que era realmente um mistério para os gentios, porque eles não tinham contato com a palavra de Deus. Tá? Nós vimos também que Paulo, através do Evangelho, mostrou que pelo sacrifício de Cristo, todos os povos se tornou como se fosse um único povo, porque Cristo uniu, através do seu sangue, através do seu sacrifício, a morte ali no Calvário, Jesus uniu todos os povos. Através do seu Evangelho, do conhecimento do Evangelho, todos nós, ao aceitarmos a Cristo Jesus, o seu sacrifício que por nós foi feito, então o seu perdão, a sua graça é concedido para todos. Então foi uma lição muito importante, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje, nesta sexta-feira, finalizando a nossa lição com o estudo adicional, que realmente é um estudo também que é muito importante, porque é uma reflexão da lição que nós estudamos durante toda a semana. Tá? Eu quero compartilhar com vocês um verso bíblico, está aqui também na nossa lição, que é 2 São Pedro, capítulo 3, o verso 18, eu leio a partir do verso 17, que diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabe disso, tenha cuidado para que não sejais arrastados pelo erro desses insubordinados e caia da posição segura que você se encontra. Pelo contrário, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como também no dia eterno. Conselho aqui, queridos, do apóstolo São Pedro, para nós, é que realmente nós precisamos alicerçar, como diz o apóstolo São Paulo, que nós estudamos esta semana, e enraizar a nossa fé e esperança na palavra de Deus. A recomendação do apóstolo São Pedro é que, ao nós, queridos, estarmos enraizados, arraigados, alicerçados na palavra de Deus, os enganos, por muitos que são usados pelo inimigo, e não são poucos aqueles que andam de mundo afora. O próprio Jesus disse que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas e falsos cristos. E realmente o mundo está assim infestado, de falsos profetas, pessoas que se autopropaga como um indivíduo que foi escolhido por Deus, como um missionário de Deus, porém nega as escrituras sagradas, nega a verdade da palavra de Deus, ou aqueles que não negam, mas
escolhe alguns textos ou pontos bíblicos que ele acha que satisfaz o seu desejo, né? E ele então forma ali como ponto doutrinário e ensina a outras pessoas exatamente como ele crê. Então, por isso que Pedro está nos recomendando, queridos, que nós devemos ter um profundo conhecimento da palavra de Deus através da meditação do estudo. E a forma como nós estudamos todos os dias por meio do nosso guia de estudo, a nossa lição, é muito importante para nós aprofundarmos no estudo, no conhecimento mais e mais da palavra de Deus, para não sermos enredados ou levados por esses falsos enganadores que tentam enganar a muitos, tá? E aqui Pedro está dizendo que desta maneira nós estamos, ao estarmos aprofundados na palavra de Deus, nós não seremos então enredados nesses enganos, derrotados, né? Eu até gostaria de ler de novo, por exemplo, o verso 17, tá? Aqui bem no finalzinho, diz assim que para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caia da posição segura que você se encontra. Que posição segura é essa, queridos, que nós devemos estarmos? Não é outro senão no conhecimento da palavra de Deus e também na obediência da sua palavra, tá? E desta maneira nós devemos crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Esse crescer na graça, queridos, é quando nós, por meio do Evangelho de Cristo, iluminados pelo Espírito Santo, conhecermos a vontade de Deus e o seu grande amor por nós, em entregar o seu próprio Filho para nos salvar. Então, quando nós dedicamos a Ele por meio da aceitação do sacrifício de Cristo, queridos, nós aprofundamos cada vez mais nesse conhecimento. Eu queria citar uma citação da escritora Ellen White, escrito propriamente no livro Desejar de Todas as Nações. Ali ela diz assim, olha, que faríamos muito bem se nós escolhesse algum momento do dia e reservasse pelo menos 1 hora para meditar no sacrifício de Jesus. Tá? Seria muito útil para o nosso crescimento espiritual. E é exatamente isso que Pedro está falando para nós, tá? Então, queridos, eu confesso para vocês que a lição desta semana foi uma lição extraordinária, muito importante. Eu, graças a Deus, aprendi, através desta lição, coisas que às vezes a gente estuda a Bíblia, leia a Bíblia, né? E não são poucas as vezes que eu já estudei toda a Bíblia, mas muitas vezes, né, a gente passa pelas páginas, estuda, né, mas a gente acaba esquecendo, né, ou muitas vezes a gente passa por alguns textos importantes sem ter uma profundidade de compreensão de estudo ali. Mas através da nossa lição, como nós passamos, por exemplo, durante toda esta semana estudando apenas um capítulo, capítulo 3 de Efésios, então, queridos, a gente tem assim uma profundidade, tá? No estudo. Quer dizer, e a gente aprende de uma forma que, de outra forma, por exemplo, estudando de uma forma geral a Bíblia, começando do começo e até o fim, geralmente a gente não tem aquela apreciação
tá? De aprofundamento uma mensagem, por um texto, por uma página, né? E quando você pega, por exemplo, e essa é a vontade de Deus, é que a gente, quando Jesus disse examinai as Escrituras, é nesse contexto que ele está falando, da gente, sabe, pegar mesmo assim um capítulo, né? E a gente aprofundar naquele estudo, comparando ali passagem com passagem, para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo e enraizar a nossa fé, né, no conhecimento mais e mais da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, desta maneira, como você se aprofunda e vincula mais e mais no estudo da palavra de Deus, tá? Então, queridos, dificilmente, tá? O inimigo vai conseguir fazer com que você caia sabe, desse conhecimento, tá? Desta fé, como diz aqui o apóstolo São Pedro, né? Para que vocês não caiam da posição segura em que se encontram. Então, quando nós estamos aprofundados na palavra de Deus, o inimigo não tem esse poder de jeito nenhum de fazer com que a gente caia, né? Geralmente a pessoa, quando ela venha cair, possivelmente é por estar em falta com a ligação do estudo, né, da oração e da profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Então, queridos, fica aqui a conclusão do estudo da nossa lição desta semana, tá? Espero que tenha sido uma bênção para você, assim como foi uma bênção muito grande para mim. E quero estender a você o meu convite, já apelando você para o próximo estudo que nós vamos ter da nossa lição na próxima semana, tá? Amanhã, propriamente, nós estaremos começando a lição de número 7. E você tem percebido que cada lição que a gente estuda, tá? É realmente uma bênção. E parece que a bênção vai crescendo, né? E é claro, porque a gente passa aí 3 meses, né? Por exemplo, um trimestre inteiro que a gente vai apenas estudar 6 capítulos da Bíblia, que é o livro de Efésios, tá? E que riqueza de conhecimento, que riqueza, né, de mensagem que Paulo, né, ele por meio, né, desse evangelho, desta mensagem, ele transmitiu para os irmãos ali da igreja de Éfeso, né? E em outras igrejas também por onde ele andou e fundou muitas. Paulo era um homem que por onde ele passava, ele não saía daquele local sem que ele deixasse ali uma igreja plantada, né, edificada para o crescimento dos irmãos. Então, estas mensagens, queridos, são profundas, apropriadas para nós que estamos vivendo nestes últimos dias da história deste mundo, tá? Então fica aí o meu convite a você para a nossa continuação do estudo que nós teremos na próxima semana com a graça de Cristo Jesus. Eu sei que isto é a vontade dele, né? Basta nós o queremos e o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender e vai nos capacitar, tá? Não esqueça, né, de compartilhar esses nossos vídeos, né, o quanto você puder para outras pessoas, amigas aí de WhatsApp, né, e quem sabe Facebook, outras formas de comunicação que você tem, tá? Convida pessoas para agregar a nossa sala, desta família espiritual que nós somos, e temos aí o privilégio, a alegria de todos os dias pela manhã, temos sempre um vídeo novo com uma lição nova, não é? Para que elas também possam ter aí o privilégio de conhecer mais da vontade de Deus, assim como Deus tem nos agraciado com esse conhecimento, tá bom? Então, não se esqueça de convidar mais pessoas para se inscrever na nossa sala, no nosso canal, né? Claro, deixar o sininho ativado para que cada vídeo novo ela possa
né, está recebendo ali para, através desses estudos maravilhosos, ela ter mais conhecimento de Deus e aumentar a sua fé em Deus. Meu abraço a você, quero desejar a você um feliz e abençoado sábado. O meu muito obrigado de todo o coração a vocês que estão participando conosco todos os dias, né? E que Deus esteja nos abençoando mais e mais para que nós, além de conhecermos, também sermos usados por Deus como instrumento para levar a mensagem do Senhor para outras pessoas. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.